Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande aula aqui do nosso canal Pode Tudo. E hoje com aquele tema caloroso, é um tema que chama muito atenção. Muitos inscritos aqui do canal gostam deste tema, uma análise profunda na Bíblia hebraica, em um diálogo com a epigrafia do Oriente Antigo Próximo, com a iconografia, com aquilo que tem de melhor que a arqueologia prestigiou para a própria historiografia. Vamos entrar mundo adentro, justamente das civilizações concentradas no Levante, no Crescente Fértil, para entendermos este tema de maneira profunda. Este é um conteúdo exclusivo para os membros assinantes do nosso canal. Para você que ainda não é membro, é só clicar aí, você poderá ter acesso a este conteúdo com todo o material didático e muito mais. Fazendo assinatura Premium, você estará comigo, inclusive no meu portal, usufruindo de uma biblioteca com muitos conteúdos. Então, minha gente, vem comigo porque hoje nós temos um autor para lá de especial, William Dever. Eu já trouxe um conteúdo aqui sobre ele, uma resenha e fichamento do capítulo 1 e do capítulo 4. Agora eu dei um salto, fui lá para o capítulo de número 7, porque é neste capítulo que a gente vai procurar entender algumas questões relacionadas a Asherah, a deusa da fertilidade, a deusa de Javé, a rainha, a princesa, seja lá como for. Asherah, cultos femininos e o javismo oficial, minha gente. Então nós vamos começar fazendo uma leitura, ok? Nós vamos fazer uma leitura e aos poucos eu estarei então fazendo o nosso fichamento. Beleza? E você que vai receber este corte, você pode ter acesso total a este conteúdo com todo o material didático que eu vou mostrar aqui para você, se tornando membro do canal ou adquirindo por um valor bem acessível, que vai estar lá na nossa loja. Beleza? Então vem comigo, vamos lá. Capítulo de número 7, Asherah, cultos femininos e o javismo oficial. Esta é a obra traduzida, ok, do William Dever. Vamos lá. A erudição bíblica tradicional admitiu com relutância a existência de uma deusa Asherah, que poderia ter sido conhecida e adorada por alguns antigos israelitas. Não só pelos alguns antigos israelitas, não. Ela era adorada ao leste de Judá também. Ela tinha um espaço, sobretudo, dentro ali da estrutura, tá, dos grupos, vamos chamar judaítas, nacionalistas, que estão tentando se estabelecer justamente no sul. Tá bom? E a gente tem que tomar cuidado quanto o uso muito peculiar do termo antigos israelitas, né? Porque, na verdade, nós sabemos que até os judaítas também adoravam, e não há um Israel depois, não. Ok? Há Judá e Israel. Judaítas e israelitas. Vamos continuar, então. A maioria das mais de 40 ocorrências da palavra Asherah na Bíblia hebraica, como vimos acima, refere-se apenas a um poste de madeira ou objeto semelhante. Olha que interessante, gente. Ou objeto semelhante. Significa dizer, era somente uma árvore ou um símbolo. Ele continua, de algum tipo, abre parênteses, muitas vezes, sem perguntar um símbolo de quê? Um símbolo de quê? Ok? Então a gente consegue ter esse entendimento e agora eu trago para você, para mim é muito importante, o que a gente pode trabalhar sobre este autor, tá bom, pessoal? A gente pode trabalhar sobre este autor. Veja, a presença de Asherah no culto, a presença
de Asherá no culto. O Dever, então, ele argumenta, com bases em evidências arqueológicas, como as inscrições de Kuntlet Yarhud apresenta Javé e sua Asherá, e artefatos como os pilares de Asherá e estatuetas femininas vão dando indício de que houve um banimento, um apagamento, tá, por tradições posteriores, para encobrirem de que os antigos, de fato, não só israelitas, mas até de Judá, adoravam Asherá. E isso mostra que Asherá foi uma figura religiosa real, cultuada no cotidiano de muitas famílias israelitas. E aí tem um problema, porque quando eu falo de figura real religiosa, é aquilo que eu tenho defendido como tese. Os monumentos artísticos que figuravam a figura de supostos deuses não eram deuses. Na verdade, eram os símbolos dos reis, ok? Que eram adorados, reconhecidos, cultuados por serem protetores. Vocês verão que o autor vai falar isso posteriormente. E isso só reforça a minha hipótese, a minha tese dos homens como divindades. Ou seja, apenas aquela ideia de símbolos como serpente, como bode, como touro, né, entre outros, ou a própria árvore, ela denota, ou seja, estes símbolos denotam sempre a figura de pessoas reais, que vão ser divinizadas e retratadas dentro da própria estrutura cultica do povo. Deu para entender? E veja, o próprio Dever trouxe algo interessante lá na página de número 176, quando ele diz que a vida religiosa das mulheres israelitas comuns e dos homens não se centrava no templo de Jerusalém, mas nos lares e aldeias, onde o divino feminino era tangível. Portanto, esse culto doméstico, marcado por práticas relacionadas à fertilidade, como proteção da família, do campo, tudo isso vai ser descrito na própria narrativa bíblica como forma de resistência silenciosa ao próprio monoteísmo estatal. Que tipo de monoteísmo estatal eu estou falando? Aquela imposição de que querem submeter o povo do norte, unificando um reino que não acontece, para servir exclusivamente a um grupo social de invasores de terra, destruidores de cultos e altares, que tenta impor à espada o domínio sobre o seu líder. Só que tem um problema. Alguns, compreendendo que não era possível essa intervenção, o que eles fazem? Simples. Eles também aderem o culto a Asherá e o culto também a El. O que já era comum. Até mesmo os sunitas adorando Asherá e o próprio Javé com El simultaneamente. Ok? Então veja, estamos falando de uma religiosidade vivida, diversa e não registrada pelos textos bíblicos, ou quando registrada, é maquiada, como vocês verão na própria obra do Dever. Ou seja, há uma censura ou uma condenação a essa prática. Vocês estão entendendo? Veja o que nós podemos trazer, então, ainda mais. Ó, a suposição era que, desde os tempos mosaicos, antes da conquista e colonização de Canaã, existia um monoteísmo javista puro, quanto movimento de um grupo que quer estabelecer isto, mas não que de fato era predominante o monoteísmo. Não, você pode pensar um monoteísmo dentro desse politeísmo em que se acreditava em um Deus superior de um panteão, mas se adoravam outros deuses. Porque o javismo puro ainda não havia se constituído nem mesmo como um padrão, né, organizado de uma religião, ainda que tribal. Não tem isso. Você tem um Javé sozinho, que refere-se a um grupo
que está tentando impor todo um domínio, ok? E isso vai aparecer como um pressuposto de que é uma revelação exclusiva, né, de fato, a líderes exclusivos. Por isso que ele coloca, claro, divinamente revelado, o que não tem de revelação nenhuma, ok? Todas as reformas posteriores, portanto, tentaram reconduzir o Israel rebelde à sua religião original, que não era simplesmente um ideal, mas a realidade, desde os anos de formação em diante. Aqui eu discordo em número, gênero e grau, porque não se pode confundir Israel com os judaítas ou com os de Judá. Não existe possibilidade, não há prova alguma de que o povo que estava justamente no norte tivesse em algum momento cultuado Javé. Não há essa possibilidade, ok? Não há. Há uma parte de um grupo do leste de Judá que vai cultuar. O norte praticamente, totalmente, irá servir e adorar. E aí é preciso entender o mito da divisão das casas, porque aquilo é um mito, porque não há divisão das casas. Ali é a tradição operando para tentar fazer a intervenção e fundir Javé com El e até Baal, se possível, onde a absorção dos atributos para que eles aceitem e passem a cultuar. De certo ponto, veja que o próprio Javé será cultuado estritamente dentro da própria estrutura dos judaítas. Então, Asherá, a deusa esquecida de Israel, não, ela nunca foi esquecida. Ela foi combatida, ela foi eliminada pela tradição sunita. E é isso que nos importa trazer para você. Tudo bem? Pois bem, ao adotar essa visão, os comentaristas modernos aderiram à ideologia deuteronomista e, portanto, consideraram as práticas cananeias como intrusivas, condenando-as como pagãs. A religião popular, se é que existia no antigo Israel, para mim existia, era vista como sincrética, misturando crenças e práticas ortodoxas e não ortodoxas, e, portanto, falsa. Por que para mim existia? Porque esse povo que se estabelece em Judá, ele sai do sul de Midian, tenta se organizar, ok? Não há de se pensar na ideia de um Deus, e sim de um líder que conduz esse povo até ali, e, portanto, percebendo as formas de organizações sociais, este povo é orientado pelo seu líder a tomar as terras, entende? E possuí-las, na verdade, de modo a combater toda e qualquer forma de prática, estabelecendo assim, então, um centro de adoração a Javé. Asherá em Canaã. Essa ingenuidade deveria ter sido destruída com a descoberta de centenas de textos mitológicos cananeus em Ugarit, na costa da Síria, datados aproximadamente de 1400 a 1300. Olha que interessante. Vamos então apenas dar uma pausa para entendermos um pouco mais essa perspectiva da tentativa de erradicação da deusa pela elite judaíta, sobretudo do sul. Deixando isso claro, porque Judá está dividido, ok? Está dividido, beleza? O William Dever, ele vai identificar, essa é a visão dele, interpretando os artefatos, os documentos, tá? Você vai perceber que na sua obra, podem conferir isso, e essa obra estará traduzida lá no meu site para você poder adquirir. Ele trabalha muito pouco a análise interna dos textos. Ele pega alguns textos, sim, faz uma análise comparada, ok? De religiões comparadas, por exemplo, mas não se dedicou profundamente a analisar as tradições dos textos totalmente. Então o Dever, ele vai identificar o surgimento
já vista como um projeto elitista patriarcal. E é por isso que nós sempre iremos aqui dizer: Asherá, a deusa esquecida de Israel? Pois bem, por quê? Porque dentro dessas tradições nós temos uma tentativa de supressão de atividades dominantes que, de alguma forma, com a pretensão de trazer o povo do norte para o projeto de poder de Judá, há também a inserção de Asherá entre os próprios cultos no leste de Judá. Asherá vai estar ali. Javé ainda não estava ao lado dela. Ok? É bem posteriormente que, como essa elite não consegue convencer os antigos ou os israelitas de se converterem e aceitarem, há uma estratégia. Vamos dar Javé para eles, vamos permitir que eles também adorem ao rei, mesmo que eles sirvam e adorem a outros reis. Jeroboão é a prova disso na narrativa, porque se não tem Salomão e reino de Salomão, portanto não tem Jeroboão, e portanto Jeroboão, ok, tem a figura clara de quê? De um Deus de onde? Do norte. E que de alguma forma tem os seus altares e os seus adeptos. Olha aí como é que você vai começando a entender. Essa é a explicação que temos interna, entendendo as narrativas quanto intervenção, a partir da poesia, da saga, da fábula, do meio de, ou até justamente da Haggadah, da maneira de se narrar os acontecimentos, representando por meio de uma linguagem menos extremista, né, para que o povo aceite. Então essa supressão de Asherá, ela aparece claramente nas reformas deuteronomistas, especialmente nas ações de reis como Josias, capítulo de número 23 de Segundos Reis, onde vai dizer: e derrubaram os bosques sagrados. Ali, o termo em hebraico é Ashrim. É Ashrim. E veja o que o próprio William David vai nos trazer no seu livro, lá na página 183, bem posterior a esta. Diz ele: os autores bíblicos, em grande parte escribas do sexo masculino, do final dos períodos monárquicos ou pós-exílicos, eliminaram sistematicamente o divino feminino dos textos. Então você tem claramente já uma ideia que não se pode falar de um Israel antigo adorando Javé,